Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo nos alcance mais uma vez nesse dia. Estamos iniciando mais um novo tema na série que fala sobre o Espírito Santo ou considerações sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e histórico. Nós já trabalhamos a primeira parte da Bíblia, do Antigo Testamento, considerações sobre o Espírito Santo à luz dos livros históricos, onde trabalhamos 3 temas: o Espírito Santo no Pentateuco, o Espírito Santo no período dos juízes e o Espírito Santo no período dos reis de Israel. E hoje vamos estar trabalhando o Espírito Santo nos livros poéticos, livro de Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios, esses livros aí com uma linguagem mais poética. A você que nos acompanha pela Rádio 97 FM, a você que nos acompanha através do canal no YouTube. Queremos também estar, já falamos em outros momentos, mas estar divulgando também a você que você pode acessar nosso trabalho também em outras mídias, através do Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, onde também temos reflexões. Não está seguindo essa mesma temática, mas trabalhamos também a Palavra de Deus nessas outras mídias. Temos também a nossa rádio web, onde você pode, caso queira, entrar no Play Store, baixar o aplicativo com o mesmo nome, A Voz que Clama, História e Profecia. Ali nós temos temas também diários e louvores, né, dos Arautos do Rei, principalmente do Quarteto Arautos do Rei, onde você pode estar ali ouvindo os louvores e de tempo em tempo uma mensagem, uma reflexão. Caso também queira ter acesso ao trabalho que temos feito nesses últimos 3, 4 anos, temos já no YouTube mais de 300 mensagens, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, evangelhos e cartas. São mensagens um pouco maiores, temas, e nessa sequência que eu estou falando agora, que estamos fazendo atualmente, estou trabalhando as cartas do Novo Testamento, reflexões de 2, 3 minutos, mensagens breves, mas que também nos fala da Palavra de Deus, capítulo a capítulo. Hoje, por exemplo, vou estar trabalhando, trazendo uma pequena reflexão do capítulo 4 da carta aos Romanos. E pelo menos um capítulo de cada livro, de cada carta, nós trazemos ali a mensagem inserida naquele contexto. O que aquele capítulo fala? Damos, claro, uma ideia geral ao tema, por exemplo, como a carta aos Romanos, né? Qual o assunto da carta, quem escreveu, quais os objetivos, o foco, e então vamos falando passo a passo cada capítulo, ou pelo menos um verso, uma mensagem central de cada um. Então são algumas opções a mais, né? Além, como eu falei, nós estamos trabalhando não somente para a rádio, mas outras mídias também. Então, você que nos acompanha, seja familiar, seja amigo, ou você que acessou, ligou a rádio ou qualquer outra plataforma, estamos aí falando também dos nossos trabalhos, daquilo que nós fazemos, né, para promover, estar aí divulgando a palavra de Deus. A graça do Senhor esteja nos alcançando a cada dia venhamos estar crescendo, né, frutificando para a honra e para a glória de Deus. Quero convidar você nesse momento para nós termos uma palavra de oração, buscando do Senhor a orientação, a iluminação do Espírito Santo de Deus para entendermos a mensagem nesse dia. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, pelas vitórias concedidas a nós até aqui, pela iluminação do Teu Santo Espírito para entender a palavra do Senhor e dá-nos também poder para vivermos uma vida plena na presença do Senhor. Dá-nos a Tua paz, Tua graça, todas essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Vamos lá então. O Espírito Santo nos livros poéticos, e nós falamos também que estamos trabalhando com uma pergunta, né? Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo. São as formas normalmente em que aparecem o Espírito Santo na palavra de Deus, de algumas maneiras, né, diferentes. Em alguns está falando no contexto de atributos impessoais de Deus ou de Cristo, em alguns momentos atributos pessoais. Livros poéticos, inicialmente o livro de Jó. Esse livro, segundo a maioria dos teólogos, foi escrito por Moisés, aproximadamente no ano 1520 a.C., e narra a história desse patriarca, né, de grande paciência e fé, que nos dá um exemplo tão grande, né, de mesmo não entendendo o que estava acontecendo, ele mantém a sua fidelidade a Deus. É claro, com alguns questionamentos, com algumas perguntas, até porque ele não entendia toda a dinâmica do que estava ocorrendo, daquele conflito, onde Satanás o acusava injustamente que ele servia a Deus por interesse pessoal. Jó capítulo 26, versículo 13, está escrito: pelo seu espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Então, o escritor está falando no contexto da criação, que por meio do Espírito Deus orna o céu e a mão dele a serpente enroscadiça. Ainda no capítulo 33, versículo 4, está escrito: o Espírito de Deus me fez e a inspiração de Todo-Poderoso me deu a vida. Já até li de alguns que tentam provar a Trindade a partir desse verso. Não, olha, está aqui, o Espírito de Deus me fez, então participou da criação. Então, tentam provar. Não vejo, eu particularmente, que através desse versículo eu possa provar 3 pessoas coeternas e coiguais. Até porque está falando de um atributo de Deus, o Espírito de Deus me fez, então não é de uma outra, é de Deus. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, ou seja, a inspiração do Todo-Poderoso, ele é um outro ser coeterno, distinto também. Então, não há lógica de provar uma trindade em relação a esse verso. Isaías 45:18 está escrito: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu peguei esse verso aqui do Isaías 45:18, não faz parte da sequência, né, dos livros poéticos, já está nos livros proféticos, que aliás é a sequência, né, do tema. O próximo subdivisão da Bíblia que nós vamos estar trabalhando, onde nos livros proféticos também temos bastante texto que fala sobre isso. E, aliás, eu vou fazer um tema só falando também sobre a criação, né? Quem criou todas as coisas, né? Quais pessoas estavam envolvidas na criação. Então, os que defendem a doutrina de 3 pessoas coeternas e coiguais afirmam, através de Gênesis 1, onde fala que no princípio Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e outros textos. Mas, quando nós vamos à luz da Bíblia, nós percebemos que não há margem, base concreta para afirmar que 3 seres coeternos criou, mas sim Deus e Cristo. Eu trouxe mais alguns, mas como já mencionei, vou trabalhar um tema só sobre isso, quem criou todas as coisas. Então, por exemplo, aqui vou trazer uma parte também de Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3, que vamos trabalhar também a sequência, falando sobre as cartas, onde vamos falar sobre esse tema, criação. Mas diz o seguinte aqui: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, quem é Deus aqui? Deus não é uma unidade aqui nesse texto
de três pessoas coeternas e coiguais, como grande parte dos teólogos afirma. Mas ele diz o seguinte: Deus falou através aos pais pelos profetas e a nós nos últimos dias, ou nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro e de tudo, por quem fez também o mundo, ou o universo. Então não está falando simplesmente do planeta Terra aqui. Ele diz ainda: o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas. Então, esse verso, temos outros, eu selecionei vários versos, capítulos, não só do Antigo, mas do Novo Testamento, dos dois, falando sobre o contexto da criação, quem criou, também, quem sabe, vou trazer nessa série, né, questão de adoração, batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo, toda a temática, os principais temas que falam sobre o assunto, né, a personalidade, a pessoa do Espírito, em alguns pontos, falando com atributos impessoais ou pessoais, hora de Deus, de Cristo, dos anjos, e ver a mesma luz da Bíblia e o contexto histórico, se de fato está tratando todos esses versos, estamos trabalhando todos os versos da Bíblia que falam sobre o assunto, se de fato dentro daquele contexto está falando de um terceiro ser coeterno, ou um atributo de Deus, de Cristo, ou até mesmo em alguns momentos dos anjos, ou de poder mesmo, em alguns símbolos, né, do Espírito, como glória, fogo, água, pombo e tantos outros símbolos, né, que a Bíblia apresenta. Avançando aqui ainda, continuando, o Evangelho de João, que é uma subdivisão, né, da Bíblia, faz parte de uma da subdivisão dos Evangelhos, dos 4 Evangelhos do Novo Testamento, onde fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, só trouxe alguns versos falando sobre o contexto da criação, porque lá em Jó fala sobre isso, né? Que o Espírito do Senhor me fez, a inspiração Todo-Poderoso me deu vida, ou me dá vida, e alguns utilizam esse verso querendo provar que ali, por falar do Espírito, uma terceira pessoa estava presente ao criar todas as coisas. Mas quando vamos realmente todos os versos que falam sobre criação, não há margem para 3 pessoas coeternas. O livro de Salmos, o maior livro, né, da Bíblia, mensagens de esperança, de fé, de salvação, não somente para o contexto do Antigo Testamento ou para o povo de Israel, mas para todos em todas as épocas. Salmo 51, versículo 11 está escrito: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso é o clamor do salmista Davi, depois do seu grave erro, do seu pecado. Ele até fala que durante o tempo que ele tentou encobrir o seu pecado, manter em silêncio como seus ossos secassem, mas ele então clama ao Senhor, pedindo ao Senhor que não lançasse ele fora da presença dele e também não tirasse o teu Santo Espírito. Não estou falando do teu Espírito, estou falando do Espírito de um terceiro, ou que o terceiro não retirasse o teu Espírito, mas o Espírito do próprio Deus. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Salmos 104, versículo 30 diz: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Quando Deus criou o homem, sopra nos seus narizes, na sua narina, o fôlego de vida, o homem passa a ser alma vivente. Isso no contexto físico. E por que também não no contexto espiritual? Deus nos dá vida, poder. Isso deve ser lembrado, deve ser trabalhado. Então, não somente no contexto da vida material, todas as coisas, né? Onde o salmista fala que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, a obra de suas mãos, um dia revela a sabedoria, outro dia, uma noite, a outra noite, e nos diz que sem linguagem, sem fala, ouve suas vozes até o confim da terra, ou até os confins da terra. Então, no contexto de dar vida a tudo e a todos, não somente no contexto, é claro,
o espírito no contexto material, mas também espiritual, da vida espiritual, assim como a seiva, né, na planta, a água que rega. E, aliás, o próprio Cristo ele fala essa comparação, né, comparando o espírito como a água, aquele que pode dar a água da vida, a fonte da vida, o próprio Cristo. Ainda no Salmo 106, versículo 30 e 33 aqui, diz: porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Irritaram o espírito do Senhor. E isso, no contexto do Antigo Testamento, Cristo, até mostrei em um outro estudo, ele era a pedra espiritual que seguia, eles beberam da mesma pedra espiritual, e essa pedra era Cristo, onde o próprio Deus diz: eu não seguirei, não irei convosco para que não nos destrua, mas o meu anjo, ou Cristo, estaria guiando na nuvem, na coluna de fogo e de nuvem, durante o dia e durante a noite, na caminhada para a terra prometida. E uma pergunta, Salmo 139, versículo 7, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Pergunta, será que eu tenho como me esconder do Espírito de Deus? Esconder da face do Senhor? E ainda Salmo 143, versículo 10, ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. O seu espírito, ou o teu espírito é bom. Guie-me por terra plana. Então, há diversos, né, versos que trata do assunto, que fala do assunto, né, do Espírito Santo. O clamor, a necessidade do Espírito Santo de Deus. E só falando um pouco mais sobre isso, né, diferentemente do que muitos nos julgam, né, nos conhecem, ou talvez não conheçam tão bem, mas que dizem, né, que nós não cremos no Espírito Santo. Não é disso. Estamos trabalhando toda essa temática dentro do contexto bíblico. Mas o que nós questionamos é a maneira como hoje, isso não é prerrogativa de uma igreja apenas, mas infelizmente da grande parte, né? Não sei se por conveniência ou por quê, ou por imposição, né, creem de uma maneira onde a palavra de Deus não afirma isso, de um terceiro ser coeterno, coigual, que deva ser adorado tanto quanto o Deus e Cristo. Então, cremos no Espírito Santo como manifestação do próprio Deus, do próprio Cristo, de diversas maneiras, mas não de um ser eterno, ou um terceiro ser coeterno que deva ser adorado, assim como Deus e Cristo. Provérbios, capítulo 8, versículos 22 a 25, voltando um pouquinho ainda no contexto, né, da criação, diz o seguinte: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então, e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerado. Então, quando você pega esse capítulo, compara com outros também, é uma afirmação bem clara que aqui está mencionando duas pessoas distintas, Deus e Cristo, que aliás aqui é apresentado como a sabedoria, né? Falando como sabedoria, e Paulo afirma, né, que nós pregamos a Cristo, sabedoria de Deus, poder de Deus. Ou como no próprio Evangelho de João, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Que aliás temos um tema falando sobre a queda de Lúcifer, um capítulo falando sobre isso, né? Ou por que foi permitido o pecado. Não há justificativa para isso, o pecado é algo intruso que aconteceu no ambiente perfeito no céu, mas tem a ver com a inveja de Lúcifer em relação a Cristo, de Cristo como Filho de Deus poder ser adorado assim como o Pai. E Lúcifer queria essa prerrogativa. E deixa bem claro em textos bíblicos e livros também que falam sobre isso, livros tais como Patriarcas e Profeta, História da Redenção, Grande Conflito, Primeiros Escritos, Verdade sobre os Anjos, bem claro que nessa hierarquia no céu,
né? Lúcifer, ele estava abaixo apenas de Deus e de Cristo. Então, não é uma aplicação de que estava abaixo de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Alguns chegam a dizer que ele era o quarto. No contexto bíblico, ele era o terceiro na hierarquia no céu. Deus, é inquestionável, né? O eterno, soberano, incriado, existente por si mesmo, Filho de Deus, Jesus, que assim como o Pai tem vida em si mesmo, dá ao Filho ter vida em si mesmo, e deve ser adorado tanto quanto o Pai, e Lúcifer, o primeiro anjo, representante de Deus, e ele cobiça prerrogativas que era de Cristo apenas fazer parte. Isso é muito sério. E aí diz mais o verso 26 a 31. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando lançava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo para que as águas não traspassassem a seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto, em algumas traduções, seu aluno. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Provérbios 8, 26 a 31. Fazendo essa descrição, né, da criação. E aqui uma pergunta, né? Quem subiu ao céu? Qual é o seu nome e o nome de seu filho? Aliás, temos uma mensagem falando sobre isso, né? Que até lá em Gênesis falando sobre desçamos e vejamos, né, o que está acontecendo, confundamos ali as línguas, e alguns chegam a dizer também sobre isso ali no contexto, né, de uma trindade, né, de quantas pessoas que desceu ali para ver o que estava ocorrendo. Aqui vem uma pergunta: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Então, aqui nesse livro, no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4, vem essas perguntas. Quem foi que subiu ao céu? Quem desceu? Quem amarrou as águas no seu punho? Quem estabeleceu todas as coisas? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Então aqui já nos mostra duas pessoas, Deus e Cristo. E o importante ainda, que eu vejo que muitos até dizem, né, que o nome correto é Yoshua, Jeová, Javé. E a Bíblia aqui não está preocupada com isso, né? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é o que o sabe? Isso não é um fator mais importante. Isso ele se identifica, eu sou aquele que criou todas as coisas. Eu sou, me enviou quando lá no Faraó, no Egito, para libertar o povo de Israel. Então, não é simplesmente uma pronúncia que vai fazer a diferença. Apesar de que no contexto de Israel, e isso é comprovado claramente, né? Yoshua Mashiach, né? Mas não vai ter nenhum prejuízo, né, em utilizar Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, o Desejado das Nações, Senhor, Justiça Nossa. Seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso não vai atrapalhar em nada. Mas ele está dizendo que quem foi que fez todas as coisas? Quem criou? Quem estabeleceu as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Então o Senhor identifica a sua distinção em relação aos deuses deste mundo, aquele que criou todas as coisas, aquele que estabeleceu todas as coisas. Então, nós estamos fazendo um estudo sistemático, inicialmente vendo todos os versículos em cada categoria de livro. Começamos os livros históricos, terminamos, fizemos 3 temas sobre os livros históricos, né? O Pentateuco, período dos juízes, período dos reis, livros poéticos e, sequencialmente, próximo tema, o Espírito Santo nos livros proféticos. E, ao terminar, nos evangelhos, nas cartas e no Apocalipse. E depois, então, mais no contexto
de assuntos, né? Dons, frutos, personalidade, criação, redenção, adoração. Então, avançar também nessa temática e explorar aquilo que a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos revela, né? sobre o tema, sobre o assunto, né? Aprofundando um pouco mais no contexto, quem sabe, de doutrina ou de tema mesmo em específico. Inicialmente é olhar dentro do contexto, onde o livro fala sobre o assunto, e verificar se de fato ali está falando de um terceiro ser coeterno. É simples assim o nosso foco, é nessa linguagem. Será que nesse contexto aqui está falando realmente de uma terceira pessoa distinta, uma terceira pessoa coeterna, ou está falando de um atributo de Deus, um atributo de Cristo, uma manifestação da glória de Deus, do poder? Porque nós até lemos, né, fizemos um ano todinho, na 97, com o tema E recebereis poder. Atos 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então é justamente o que a palavra apresenta, de que receberia poder. Jesus prometeu, recebereis poder ao descer sobre vós, em Atos 2, ao cumprimento no dia do Pentecostes, Atos 2,33, diz que Cristo sendo exaltado à destra, à direita de Deus, ele recebe de Deus o Espírito e derrama. Fala bem claro isso. Isto que vedes e ouves. E naquele contexto, a igreja recebe a habilitação para falar a língua das nações, as línguas, e poder pregar sem nunca ter estudado uma outra língua ali, e poder falar fluentemente a língua das nações e pregar ou expandir a mensagem, a pregação do Evangelho. Que a graça de Deus alcance a você, sua família, seus familiares. Caso queira falar conosco, né, nosso telefone 984-87-2712 sobre o tema ou sobre outro assunto, está disponível aí para estarmos estudando e aprofundando mais na palavra de Deus. 984-87-2712. Uma outra maneira também de estarmos, que aliás tem sido uma ferramenta de nós trabalharmos a palavra, né? Levarmos a mensagem também, divulgando, mandando mensagem através de grupos, linhas de transmissões, de mandar a palavra do Senhor ou transmitir a palavra do Senhor. Vamos falar com Deus neste momento. Eterno Pai, bondoso Senhor, agradecemos pelo cuidado, a proteção, pela mensagem desse dia, pesquisando sobre o Espírito Santo no contexto bíblico e histórico, e nesse tema de hoje, nos livros poéticos. Rogamos do Senhor a iluminação, para que possamos entender o poder para colocar em prática e viver de acordo com a vontade do Senhor. Cada pessoa que está ouvindo ou que estará vendo essa mensagem, que seja ricamente abençoado pelo Espírito Santo do Senhor. Que cada dia venhamos crescer na graça e assim prepararmos para o breve retorno de Jesus. Rogamos as tuas bênçãos e agradecemos em nome de Cristo. Amém.